Registrando esse momento aqui, que é ímpar na nossa profissão, principalmente na nossa cidade de Olímpia e região, contando com os municípios de Guaraci, Altair, Severínia e Cajubi. Eu vou convidar aqui para sentar junto nessa mesa redonda a Camila, que é presidente do CAL São Paulo, a fazer parte do nosso momento. Por favor. Boa tarde, né, a todas e todos. A gente está super feliz de poder participar. Eu, como presidente, daqui a pouco os meus colegas aqui também vão se apresentar. A gente está muito feliz mesmo, honrado de poder participar de um momento que realmente é ímpar, né? A gente vai falar, acho que um pouquinho sobre isso hoje, o papel das associações e termos associações de arquitetos para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é alguma coisa muito importante, porque dá capilaridade para as nossas ações, a gente consegue interagir de maneira muito mais forte, otimizada, organizada. Então, certamente, esse momento que a gente vai viver agora à tarde, ele é único, ele é muito importante. E eu espero mesmo que vocês consigam, né, a partir da formalização aqui da associação, ganharem uma outra força para poder trabalhar junto com a gente na valorização da nossa profissão, que é tão rica, tão necessária, né, para as cidades. Então, a gente está à disposição de vocês hoje e todo dia. Muito obrigada, muito obrigada. Convidar a Elô, a nossa amiga arquiteta, representando São José do Rio Preto e região. Obrigado, aqui, Elô. Boa tarde, eu estou coordenadora da Regional de São José do Rio Preto, a qual a Olímpia faz parte, né? Nossa regional é a maior em número de municípios no estado, né? Tem 129 municípios, então é um desafio a gente conseguir atender todos, né? E é uma felicidade estar aqui, uma sala tão cheia de arquitetos e arquitetas, né, que querem se organizar e fazer a diferença, né? Porque o CAL não faz nada sozinho, né? Então, essa organização é muito importante. Agradeço muito pela Donizete, todos os envolvidos, pelo convite. E contem conosco, né? Estamos aqui para apoiá-los. Muito obrigado. 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 Convidar meu novo amigo Rafael, por favor, CAL São Paulo, fazer parte do nosso espaço. Bom, boa tarde, prazer. E a gente está muito feliz aqui de poder participar desse evento. Donizete foi um parceiro que entrou lá na página do Instagram do CAL e disse que estava se organizando aqui. A gente respondeu prontamente, a gente trocou mensagem nas últimas 3 semanas. E é uma satisfação estar aqui, a gente está à disposição. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado. Agora, meu lindão, João Vinícius, nosso amigo da cidade, parceiro, que vem fazendo, entre outros amigos aqui presentes, parte desse momento tão importante para nós, né, João? Com certeza. Boa tarde a todos. Quem não me conhece, meu nome é João Vinícius. Gostaria, nesse momento ímpar, agradecer ao CAL, que desde 2009, quando iniciou-se uma tratativa de uma associação, o CAL sempre se colocou à disposição. Então, agradecer a Camila, presidente do CAL, por estar presente nesse momento importante. Agradecer a todos os arquitetos aqui reunidos, que o apoio de vocês é o que culminou o início dessa associação, certo? E também agradecer e parabenizar o Donizete, que essa tarefa não é fácil, a gente sabe como que é, então parabéns pela iniciativa e conte com todos nós. Opa. Tá joia? Obrigado. Bom, obrigado. Vamos, por favor, eu convido a todos sentarem. Bom, primeiramente, eu preciso saudar, através da Vanessa, nossa amiga arquiteta, no qual eu vou passar o microfone, porque foi muito importante a participação dela, de estar envolvendo nessa causa, no qual trabalha no Grupo Ferraza e Hot Beach Resorts, aqui de Olímpia.
e pôde nos proporcionar esse momento aqui num espaço tão bacana, confortável para todos nós, com referência, né? E agradecer também ao engenheiro Marcos Costa, pai da minha mulher, e o seu Flávio Santana, proprietário dos grupos, e Vanessa, na direção da arquitetura relacionada ao turismo. Com você. Pessoal, obrigada pelo convite. Bem-vindos ao Celebration. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de estar aqui em um dos nossos resorts, né? Hoje a gente tem a arquitetura muito integrada aos nossos empreendimentos, ao nosso grupo. A Ferrasa tem 40 anos aí de história, mais de 40 anos, e é detentora da marca Hot Beach Parques e Resorts, né? Então, desde sempre, a Ferrasa está aí contribuindo com grandes construções, e é um prazer fazer parte hoje dessa equipe. Hoje, eu sou coordenadora de arquitetura dentro do grupo, especialista em hotelaria, e é um prazer receber vocês aqui e fortalecer, incentivar esse movimento. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o João para falar um pouquinho do nosso caminho que se iniciou em 2019 com esse momento de reunir todos os arquitetos de Olímpia e região. Bom, como já dito agora anteriormente, desde 2019 a gente vem criando essa ideia de uma associação, né? Criando-se a ideia do fortalecimento dos arquitetos na cidade. E o Márcio Campos também, acredito que tem mais propriedade do que eu para falar sobre a associação, participou da associação aqui do CREA Olímpia, né? Tá há mais tempo aí na área. E naquela ocasião foi o Kedson, o Cal nos ajudou muito também, da mesma forma que vocês, né, tiveram essa prontidão ali para nos atender, veio fortalecendo. O Doni trocou algumas ideias comigo algumas vezes e, claro, o Doni, sem vocês, a gente não conseguiria, né, ter esse momento. Então, agradecer a cada um. E acredito que essa associação não é por interesses próprios, mas por interesses dos arquitetos em Olímpia, né? Isso a associação vai trazer benefícios a todos nós. E principalmente, até me arrepia falar, mas fortalecer os arquitetos em Olímpia. Sermos mais unidos, entendeu? Porque aqui só tem bons profissionais em Olímpia. Então, criar esse laço, criar esse fortalecimento, não só vai nos dar visibilidade, mas também vai proporcionar uma arquitetura mais inteligente, uma arquitetura mais saudável para a cidade. Então, o caminho é esse. Doni, parabéns novamente pela iniciativa e pode contar com todos nós aqui. Acredito que todos estão aqui justamente hoje para apoiar essa iniciativa da associação. Datar o primeiro encontro, que ocorreu em 2019, fevereiro de 2019. Depois teve agora em fevereiro de 2025, recentemente, onde foi marcada essa data para, de fato, ficar para a história da nossa profissão aqui na cidade. Tá? Então, praticamente é isso. A gente não vai prolongar muito para tentar ser mais sucinto, mas o trajeto praticamente é esse, Camila. Então, acredito que todos nós estamos bem engajados nessa iniciativa. E é importante citar um outro momento paralelo a esse também. Alguns arquitetos, inclusive, estão aqui, estão participando de projetos sociais já envolvidos junto ao município. Tá? É um projeto social. Então, isso é importante. Então, acredito que a associação, paralela a isso, vai fortalecer cada vez mais. Obrigado. É isso aí. Complementando o que o João disse, sempre a gente encontra algumas dificuldades ao longo desse trajeto nosso e algumas vezes exposta, né? Por exemplo, no nosso grupo. O contato que nós tivemos com o Cal foi muito importante porque marcou esse marco agora, recentemente, em fevereiro, quando a gente fez o primeiro encontro entre nós arquitetos de Olímpia, a princípio. E depois isso tomou uma repercussão. Nós estávamos ali 20 pessoas, 20 profissionais no primeiro encontro.
A gente pegou o espaço também compartilhado, e aí onde gerou uma foto, gerou contato através do Instagram, onde, né, a gente está aqui hoje. Então é muito importante esse trajeto, né? Eu estou aqui representando cada um de vocês, mas sozinho, reforçando, sozinho a gente não consegue formar uma associação, criar critérios e nem em busca de novas oportunidades para nós e até mesmo oportunidades de trabalho, né? Olímpia hoje, falar um pouquinho da nossa cidade, Camila, é referência no turismo mundial. Nós tivemos a sorte de ter bons gestores, né, nos últimos 16 anos na cidade, no qual deu um boom imobiliário, né, onde começou a ter ativos turísticos. Hoje, nós temos por volta de 35 mil leitos, né, sendo a segundo município da cidade de São Paulo com mais leito disponível. Para vocês terem uma comparação, Rio de Janeiro tem 40 mil leitos, uma cidade mundialmente conhecida. Olímpia tem 35 mil leitos, né? E a perspectiva de expandir. Nós temos aqui o Parque Aquático Termas dos Laranjais, né, que é o pioneiro na cidade, com 35 anos de fundação, né? Hoje, o quarto parque aquático mais visitado do mundo, né? E o primeiro mais visitado da América Latina. E nesse caminho vem o Hot Beach, né, com um sucesso total, no qual hoje faz parte do grupo que nós estamos. Acredito eu que isso é só o começo de novas oportunidades e isso vai fazer com que esse assunto tome uma outra proporção a nós, principalmente arquitetos, porque todos sabem aqui que tem muita procura de profissionais na cidade. Investidores de fora querendo constituir algum ativo, algum tipo de negócio imobiliário, e com isso nós temos que estar totalmente preparados, em todo o sentido. Ter uma boa assessoria jurídica, ter a orientação de vocês, CAL São Paulo, uma assessoria qualificada contábil e treinamentos, né? Muitos de nós, às vezes, não têm a oportunidade de buscar a São Paulo um evento, uma feira, um treinamento, e isso fará que nós, aqui em Olímpia, consiga iniciar um trajeto, né, de eventos aqui na nossa cidade. Já antecipando aqui o assunto que nós estamos iniciando e gostaríamos do apoio de todos, no próximo semestre já estudarmos a vinda de um dia, uma imersão da arquitetura, né, com alguns nomes de referência no nosso estado ou país, que gostaríamos muito de contar com vocês, CAL São Paulo, para que nos ajude, nos oriente a chegar nesse objetivo principal. Bom, acho que eu tenho que pular aqui agora os assuntos, senão a gente vai em frente, né? Falar do que a gente gosta é sempre empolgante, né? Bom, eu quero agradecer aqui também o Toninho Zanetti, que é nosso contador. Obrigado por ter vindo, Toninho. Vanilda, obrigado. Eu convidei a nossa advogada, a Lidiane Silvestre, ela teve um imprevisto e não pôde estar presente. Ela fará parte da nossa abertura da associação e, consequência, outros profissionais virão a nosso encontro. Agradecer o Edson Magali por estar aqui também, nos filmando, gravando esse momento, deixar registrado. Leonardo Concon também, muito obrigado por ter vindo aqui, né? E a todos nós aqui presentes. Eu preciso pontuar aqui alguns objetivos principais da nossa criação, da nossa Associação de Arquitetos e Urbanistas de Olímpia e região. Tá? É uma associação totalmente sem fins lucrativos, tá? Nós estamos aqui todos com um intuito somente, com o que eu acabei de dizer aqui anteriormente. Bom, os principais objetivos que eu coloquei aqui resumidamente é sobre a nossa representatividade,
né? Nossa defesa dos interesses da nossa classe. O nosso network que começou hoje aqui, né, João? Aqui no hall, muitos aqui a gente não conhece pela primeira vez, e acredito que a gente vai expandir isso para que um ajude o outro, um serviço, uma área que um faz, o outro faz, e cada vez isso conseguir encontrar o nosso objetivo. O terceiro intuito aqui é a nossa capacitação, né? Acesso a cursos e palestras, eventos, né? O apoio técnico, a orientação jurídica e contábil, que como, por exemplo, que eu e outros aqui presentes, tive muito problema jurídico durante esses quase 15 anos de profissão. Em nenhum momento eu tive nenhum apoio jurídico, técnico. E através dessa associação, eu acredito e vamos fazer acontecer esse apoio ao profissional aqui participante, para qualquer problema que tiver numa obra, num projeto, questões éticas, nós vamos estar em contato com o nosso jurídico da associação, em contato direto com o CAL São Paulo, para poder nos orientar da melhor forma, para que cada um de nós não tenhamos, muitas vezes, as dificuldades que, por exemplo, eu sofri com processos judiciais, entre outros. A valorização, fortalecimento e reconhecimento da nossa profissão, projetos coletivos, participação em ação e propostas urbanas. É muito importante. Camila, antes, a maioria dos presentes aqui me conhece. A gente teve um envolvimento trabalhando na prefeitura local por muitos anos. Então, a gente acaba participando de momentos históricos, como, por exemplo, em 2011, eu participei e fui o arquiteto que desenvolveu todos os anexos do plano diretor local, tá? Junto com uma empresa terceirizada. Esse é só um exemplo, né, de outros profissionais. O João, inclusive, que foi que convidou eu a entrar na prefeitura, sou muito grato por isso. O Tiliano aqui presente, o Marquinhos, o Paulo, entre outros. O Júnior, não poderia deixar de falar também. A gente passou pela prefeitura, entre outros que virão e vão ter a mesma oportunidade. Então, essa associação, nós vamos criar, vamos procurar o elo entre nós, a associação, com o poder municipal, tanto em Olímpia, Guaraci, Altair, Severínia, Cajubi. E um dia mais tarde, se a gente conseguir aumentar a nossa região, e pela orientação de vocês, a gente fará isso, com certeza. Mas procurar, né, os benefícios. Qual benefício vai estar ligado a eu estar conectado a uma associação, né? Isso através de convênios e usos de espaços compartilhados. Então, esse item aqui de benefício exclusivo é muito comum de clube de férias. Vou falar porque nós estamos na cidade turística. Essa associação, ela tem o objetivo de criar eventos, por exemplo, nesse segundo semestre, de um dia, uma imersão de um dia todo com nomes, ou até mesmo uma semana da arquitetura em Olímpia. Nós estamos iniciando já com um sonho, com um objetivo a longa escala. Olímpia tende a ter essa vocação de receber grandes eventos nos próximos anos, porque nós temos um período de baixa de turismo, e aonde outras áreas médica, eu já chegou a informação em mim que um grupo médico, seja bem-vinda, um grupo de médicos já procura Olímpia para fazer uma imersão de medicina aqui, entre outros, né? Estou dando como exemplo um item, né? Um segmento, entre outros. Então fica registrado o intuito da criação, o objetivo principal da associação, esses 7 pilares que farão com que a gente comece a dar os próximos passos. Acho que a gente já evoluiu muito de fevereiro para cá,
estando principalmente nesse lugar com vocês, né? E com todos. Foi a primeira vez que eu conheço. Márcio, me corrija se eu estiver errado. É a primeira vez em Olímpia que nós conseguimos nos unir com essa quantidade de profissionais. Então, isso é muito importante. Isso é um marco na nossa fundação da associação, né? E ter vocês aqui, né? Elô, Rafael e você, Camila. Agora eu vou deixar a palavra para vocês. Se alguém tiver alguma sugestão, estamos todos em amigos aqui, né? E quero também deixar aberto a todos que tiverem interesse em fazer parte da associação, por favor. Nós precisa mais ou menos 12 profissionais para fazer parte da associação. Entre presidente, vice, primeiro, segundo, terceiro colegial, primeiro, segundo fiscal, conselheiros, etc. e tal. Fiscais. Então, nós sozinho, como o João disse, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos de pessoas que tenham o mesmo objetivo e que venham somar conosco. O Toninho está aqui representando a questão contabilidade. Se alguém tiver alguma dúvida no final, pode perguntar. É meio... sai um pouco fora do nicho dele por ser o primeiro, né? Mas com certeza buscaremos informações contábeis e jurídicas para com que a gente consiga ir à frente nos próximos passos. É isso aí, pessoal. Obrigado. Bom, vamos lá. Vou ficar sentada aqui também, porque acho que facilita a gravação. Mas acho que é você depois. Então vamos lá, vou fazer uma fala inicial aqui, porque vai ser compartilhada com o Rafael e também com a Elô, para dizer um pouco do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Certamente vocês sabem, pelo menos, como ele funciona, né? Pela relação, inclusive, obrigatória que a gente tem que ter em relação ao Conselho, mas nos interessa muito poder, nesse momento, aproveitar, né, os arquitetos que estão aqui reunidos para dizer o que a gente vem pensando para além daquilo que o CAL nasceu para fazer. Né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como vocês sabem, ele surge a partir de uma lei federal, né, que cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Nós saímos do CREA, né, a gente passa a integrar um conselho de classe uniprofissional. Então, é um conselho que tem somente arquitetos e urbanistas relacionados, vinculados a ele, registrados nele, né? E ele nasce com essa missão de regulamentar a profissão, né? Então, a partir de 2010, que é essa lei de criação, ele vai se organizar, né, em seus normativos, vai estabelecer um código de ética e disciplina, vai dizer das obrigações, né, dos arquitetos e urbanistas. Então, tem uma parte, a regulamentação da nossa profissão, a outra parte é a fiscalização do nosso exercício profissional, isso em defesa da própria sociedade, uma vez que a nossa profissão ela é uma profissão que tem rebatimento direto na vida das pessoas, né? Para o bem e para o mal, né? O mal profissional, ele interfere, o bom profissional também interfere na qualidade de vida das pessoas. E aí ele passa a funcionar efetivamente lá em 2012. Eu acho que vou ter que levantar, senão não vou ver. Vamos lá, vou levantar. Então, a gente tem lá, né, essa base legal que eu falei, que é essa lei 12.378 de 2010, que cria o Conselho, depois as resoluções do CAL-BR, né, e aí isso. Então, nós temos hoje uma profissão que é regulamentada, né, possui legislação própria e o exercício profissional, ele é fiscalizado, né, a partir do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É uma autarquia federal, né, isso significa que nós somos, e ela é uma autarquia, a gente diz sui generis, né? Porque diferente de outras autarquias, a gente não recebe repasse de recursos de governos, de nenhuma instância, a gente atua a partir dos recursos que vêm dos próprios arquitetos, né? E ele tem uma forma um pouco diferente de operar, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo está presente nos 26 estados, também no Distrito Federal,
que são os CAUs UFs, a gente diz, das unidades federativas, e tem o CAU BR, que é como um CAU nacional, que tem, diferente dos UFs, das unidades federativas, que tem um papel importante na execução das ações, na execução dos seus orçamentos, tem autonomia em relação ao seu orçamento. O BR ele é responsável por essa legislação e essa normatização de ordem mais geral. Então, a gente interage com o CAU-BR, responde ao CAU-BR, mas a gente tem alguma autonomia, né, para poder conduzir as nossas ações. Quer passar? Isso aqui é isso. Que aí, só para dizer, então, né, desse quadro mais geral nacional, só para vocês terem uma ideia da importância que o CAU São Paulo tem no que a gente chama de sistema CAU, né? O CAU, ele está presente, como eu disse, no território nacional inteiro, e nós temos hoje, atualmente, a gente tem em torno de 240 mil arquitetos registrados no conselho, nos conselhos todos, né? A nossa atuação, ela é de abrangência nacional, né? Todo arquiteto urbanista pode fazer projeto em qualquer lugar do país, né? Mas a gente tem um vínculo, que é o vínculo de endereço, né, que a gente diz lá onde mora, né, no sistema do CAU, que é o nosso vínculo estadual, né? Então, vocês são todos relacionados, registrados no CAU São Paulo. Bom, desses 240 mil arquitetos, mais ou menos, 40% está no estado de São Paulo, né? E isso traz para a gente assim, uma responsabilidade imensa. Falar em percentual, às vezes, não nos dá a dimensão, né, o quão importante isso é, mas só para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui que no estado de São Paulo a gente tem em torno de 77 mil arquitetos, e num estado como, por exemplo, o Acre, a gente tem 800. Né? Então, assim, é uma disparidade na Roraima, Rondônia, a gente tem 1.200. Então, são muitos estados que reúnem ali, os 10 CAUs, que são os menores, eles reúnem em torno de 15 mil arquitetos, e são só o estado de São Paulo 77 mil. Né? Isso significa que, evidentemente, a gente tem o maior orçamento, né, o maior corpo funcional, o maior número de conselheiros, o maior parlamento, né, e as maiores responsabilidades também, uma vez que tudo que a gente faz ou fala por aqui, de algum modo repercute em escala nacional. Então, muito comum que as ações, os acordos que a gente desenvolve a partir do estado de São Paulo, eles ganhem aos poucos numa escala nacional, né? A gente cumpre um papel importante também no treinamento de funcionários de outros estados, porque tudo aqui é um monte, né? Eu fui na gestão passada, que foi de 21 a 23, então, né, esse período em que vocês estavam conversando aqui, eu fui coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina. E naquele momento, né, por estar nessa posição, a gente vai recebendo as denúncias. Eu sempre digo que foi aquele balde de água fria, né, porque a gente coloca os pés no chão e vê exatamente quais são os desafios, né, que os profissionais de arquitetura e urbanismo estão, de algum modo, vivendo nas suas rotinas, nos seus cotidianos. Isso foi preparando um pouco a mim e a outros colegas que estavam envolvidos ali, né, com o CAU de maneira muito profunda, o desejo de poder fazer um pouquinho mais, né? Então, quando a gente se reúne no final de 2023 para poder disputar 22, para poder disputar né, as eleições, né, os conselheiros do CAU, eles são eleitos pelos arquitetos e urbanistas. Alguns de vocês devem ter votado, o voto é obrigatório, né, mas a gente ainda tem um desafio enorme em fazer com que os arquitetos acreditem nesse sistema, se sintam representados. Mas, de qualquer forma, a gente percorreu um processo de organização também, que não é muito diferente disso que vocês estão fazendo aqui, né? Se reunir para poder dizer como que a gente melhora a nossa vida, como é que a gente valoriza, né, a partir de um conselho como esse, importante como esse, a profissão, né? Então, a gente criou um programa, né? Rafael também estava comigo na coordenação desse grupo. A gente organizou um programa, organizou projetos estratégicos, a gente foi às redes sociais dizer como que a gente pretendia fazer isso, né? E a gente teve essa alegria, a Elô também estava com a gente, né, nesse processo, a gente teve a alegria de ter sido a chapa mais bem votada. Nós não fomos a única chapa a entrar nessa última gestão, outros 2 grupos também entraram. Imediatamente a gente começa, né, uma conversa para poder
pensar como que a gente ia trabalhar junto, né, todos os grupos, como é que a gente ia unir os projetos que eram não tão distintos assim, todos eles caminhavam na direção da nossa de uma melhor valorização da nossa profissão. E aí, entre os meus pares, eu fui eleita presidente, né? Isso para dizer de uma forma de organização, né? Nós temos 77 conselheiros no CAL São Paulo, é um parlamento enorme, né? A Câmara de Vereadores da capital, São Paulo, tem 55. Né? Então, o Parlamento de São Paulo, do CAL São Paulo, ele é realmente grande, é um desafio. Por outro lado, é uma alegria também, porque é um panorama muito diverso de pessoas com experiências distintas. Tem gente de escritório, tem gente do poder público, tem gente que é docente, tem recém-formado, tem profissional que era diretor e atuava muito forte no CREA. Então, a gente tem um panorama bastante diversificado hoje de representantes de todos nós, todos vocês, né? Somos todos arquitetos, né? Essa experiência é muito rica em poder trazer para dentro do conselho discussões que sejam relevantes para a gente pensar como que a gente se aproxima dos arquitetos. Então, a gente tem, no estado de São Paulo, esse tamanho, né? E aí nós estamos presentes ali na capital, a nossa sede principal é na capital, no centro, no coração da metrópole, né? No triângulo histórico ali de São Paulo. E nós temos mais 10 regionais, que depois a Elô vai dar esse panorama para vocês. Ela disse da regional de São José do Rio Preto, que reúne 129 municípios, né? Então, esse desafio, que aí acho que os colegas, eu gostaria até que eles falassem mais, o Rafa vai falar também, porque é o coordenador da nossa Comissão de Relações Institucionais, como é que a gente vem olhando para essa forma com que o CAL está presente no estado de São Paulo. Então, nós temos 10 escritórios descentralizados hoje, São José do Rio Preto é um, mais a capital. E 645 municípios e 77 mil arquitetos. Então, para a gente, desde o começo dessa gestão, que começou em 24, portanto, e vai até o final do ano que vem, 2026, existem muitos desafios, mas um que eu acho que cabe destacar mais aqui com vocês, né? Porque é uma interação, não tem jeito desse negócio dar certo se a gente não tiver uma troca com os profissionais. É um esforço enorme em organizar algumas ações que participem do cotidiano do arquiteto, né? Então, isso tem a ver com um projeto que é de descentralização do CAL, né? Como é que o CAL, né, que nem você colocou, Donizete, não dá para, né, o profissional de Olímpia vai ter dificuldade em ir à capital. A gente faz muito evento lá, seminários temáticos. A gente teve um seminário de tecnologia que falou de BIM, de inteligência artificial na profissão, foi riquíssimo, aconteceu lá na sede. Em geral, todos os nossos eventos são televisionados, televisionados da década de 80, né? Transmitidos pelo nosso canal no YouTube, né? Então todo mundo consegue acompanhar em tempo real e eles ficam lá. Então são coisas que cabe vocês entrarem lá no nosso canal do YouTube, também no site tem sempre uma chamada para esses eventos que a gente promove na capital. E mais o que a gente quer é poder criar uma programação que não seja esporádica, mas que seja de rotina, a partir do escritório, né, no interior, no litoral, né, nesses municípios que são tão importantes, que reúnem arquitetos que nem sempre terão a chance de ficar se deslocando, né, enfim, por mil motivos, né? Às vezes a gente fica muito preso mesmo a essa rotina. E o que a gente tem sentido dessa rotina, no contato com os profissionais, é um pouco disso que Donizete trouxe também, né? Então, assim, nos encontros que a gente faz e no contato que a gente tem com os arquitetos, o que eles trazem, assim, de maneira muito enfática. Eu falei disso ontem, eu acho, lá em São Paulo. A gente recebeu todas as turmas de arquitetura e urbanismo da FAUSP ontem, tinha mais de 100 estudantes ali na capital, na nossa sede, e a gente estava dizendo sobre isso, né? Então, o que os recém-formados, principalmente, em geral, relatam para a gente, mas não é muito diferente de um profissional que está numa outra fase da trajetória, né, profissional. Ele colocou para mim, assim, um dia lá em Ribeirão Preto, um arquiteto que me pegou de canto e falou assim: olha, Camila, eu me formei tem 5 anos
enquanto eu estudei, eu trabalhei na área, eu era estagiário de escritório, né, enfim, fui me envolvendo com a profissão. Então, tem 10 anos que eu estou atuando como, né, na área da arquitetura e urbanismo, e eu estou tentando fazer tudo certo. Mas, olha, eu tenho que alugar um espaço, eu tenho que comprar um computador bom para rodar meus projetos, eu tenho que ter um software que não seja pirata para não me complicar, eu tenho que ter assessoria jurídica, contábil, eu tenho que ter um carro legal, porque além de fazer o projeto, eu executo obra, eu tenho que levar o cliente, né, que a gente faz isso, né? Nosso dia, ele parece que tem 58 horas, porque a gente praticamente percorre todas as nossas atribuições num dia só. Né? Então, você faz projeto, executa a obra, aprova projeto na prefeitura, pega a Comunix, volta para o escritório, não é assim? Né? E aí ele dizia isso para mim: Camila, não cabe, eu não consigo. Eu falei: do que você abriu mão? Eu abri mão do software. Estou correndo um risco danado, bateu fiscalização em casa, perdi projeto, 2 semanas de projeto, estava desesperado, né? Então, a gente tem olhado para isso, né? Para isso que eu estou dizendo para vocês, que a gente diz lá, né, no nosso grupo, a escala do cotidiano dos arquitetos. Né? Como é que o CAL contribui a partir dos recursos que são de vocês, né? São nossos, porque de onde vem o recurso? É anuidade, registro de responsabilidade técnica. Como é que a gente devolve isso para os arquitetos em forma de capacitação, em forma de alguns benefícios, em forma de descontos em software, em computador, né, enfim, seguro de obra, coisas que a gente precisa para trabalhar de maneira minimamente organizada, decente, né? Então, isso é uma parte do que a gente tem, desde o ano passado, se esforçado muito em poder fazer, né? Então, a gente tem um programa que está... ele chama Programa de Apoio e Mentoria Profissional, que está reunindo trilhas profissionais, né, que são capacitações para os arquitetos registrados no Conselho. Eu falei 77 mil registrados, né? Não preciso dizer para vocês o quanto esse número cresce se a gente pensar nos arquitetos que estão na prefeitura sem registro, nos arquitetos que dão aula e que não se registram também, né? Nos arquitetos que estão vinculados a arquitetos que tem um registrado, mas aí todo mundo trabalha. Não preciso nem dizer isso para vocês verem o tamanho do negócio. Então, eu estou falando de trilhas, de benefícios, de assessoria jurídica e contábil que a gente quer poder, a partir dos nossos parceiros, estabelecer. A gente fez um esforço enorme e estabelecemos no ano passado 15 acordos de cooperação técnica com órgãos e entidades super relevantes, né? Um trabalho importante da Comissão de Relações Institucionais. Vou citar 2 tipos de acordo, para não dizer dos 15 parceiros, mas 2 tipos de acordo que eu acho que tem a ver com isso que você mencionou, projetos coletivos, né? Então, por que se associar? Uma parte são os benefícios, a gente ter mais chance, né, de poder organizar convênios e tudo mais, mas sobre tudo isso dos projetos coletivos tem a ver com o que eu vou dizer agora, né? Então, alguns acordos de cooperação que nós fizemos, eles têm relação direta com uma forma bastante importante de investimento do CAL. E no CAL São Paulo ele é muito mais importante porque a gente tem um recurso importante para poder administrar, né? São os acordos de cooperação que nós fizemos, por exemplo, com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com o Ministério das Cidades, com o IFAM, com a Superintendência de Patrimônio da União, a SPU. São órgãos públicos de muita relevância com os quais a gente tem desenvolvido alguns editais de fomento. Tá? Então, a parte dos recursos do Conselho, eles voltam para os arquitetos através de editais. Isso é muito importante para a associação, Donizete, porque vocês, enquanto associação, a forma jurídica de uma associação, qualquer que seja ela dá a chance de vocês entrarem no edital e conseguirem recursos do próprio Conselho para desenvolverem projetos. Então, nessas baixas, a gente tem ido em algumas associações, o pessoal diz isso. De vez em quando dá uma baixa de trabalho, o mercado fica, né, menos aquecido, então os arquitetos estão com pouco trabalho.
reúnam-se, né, se organizem para participar dos editais do CAL. A gente tem editais na área de habitação de interesse social, na área de patrimônio. Em geral, são editais que contribuem com as políticas públicas vigentes e o nosso intuito, por um lado, é pôr o arquiteto dentro das políticas e junto às demandas das cidades, para falar dessa escala que você trouxe, né? Então, por exemplo, vocês podem ter situações aqui em Olímpia ou na região que necessitem do trabalho do arquiteto. Se são situações similares ao escopo do edital, vocês podem apresentar. Nós gostaríamos de desenvolver um projeto aqui, né, de regularização fundiária, de conservação do patrimônio. Na área de meio ambiente, a gente está com editais agora, procurando, a partir dos editais, fortalecer a nossa contribuição para as discussões que envolvem as mudanças climáticas, né, enfim, os impactos dela nas cidades. Então, a gente tem isso, e é uma forma bastante interessante de vocês poderem acessar recursos do Conselho para, de forma coletiva, desenvolverem projetos, né, para as cidades de vocês, não só Olímpia, mas na região também. Com esses parceiros, a gente tem feito lotes conjuntos, como eu disse, né? Então, a gente tem procurado se organizar muito em relação a isso. A outra coisa, os outros acordos, têm a ver com o setor da construção civil, né, que acho que a Rafa também pode falar um pouquinho mais, mas basicamente, né, o que a gente tem feito? Um processo de aproximação sistemática com entidades, associações estaduais ou nacionais ligadas a determinados segmentos da construção civil, pessoal da produtor de vidro, esquadria de alumínio, tinta, cerâmica, enfim, tem mais de 10 entidades que sentaram com a gente e disseram o seguinte: olha, para a gente é muito importante ter o arquiteto perto da indústria da construção civil, porque nós somos os especificadores da indústria, né? Quem vai dizer qual é a esquadria que é a melhor para aquele projeto, para aquela situação, é o arquiteto. E a gente precisa que os arquitetos estejam super ligados naquilo que é tendência, naquilo que é uma norma que se alterou, né? A gente precisa que essa especificação se dê muito qualificada, né? E aí eles são produtores de muito conteúdos. Quase todas essas entidades têm lá um módulo educacional, eles chamam dessa forma, que é gratuito, que os arquitetos podem acessar a qualquer tempo, mas eles têm dificuldade de fazer com que essa informação chegue aos arquitetos, né? E aí o CAL entende que é o seu papel poder aproximar essas entidades ligadas à indústria da construção civil, né, de novo, da sua rotina, do cotidiano dos arquitetos. E é um trabalhão, porque essas coisas mudam o tempo inteiro, né? Toda hora tem uma coisa nova surgindo. Então, como que a gente faz isso, né? Então, essa plataforma, que a gente está chamando uma plataforma única de formação continuada do CAL, ela vem trazer essas trilhas, vem trazer conteúdos técnicos de parceiros para que os arquitetos possam acessar a qualquer tempo, de modo que ele crie uma rotina de qualificação profissional e a gente possa, né, dessa forma, então, contribuir com isso. Um milhão de coisas eu teria para dizer a mais aqui do que a gente está fazendo, né? Mas eu quis destacar esses aspectos que eu acho que tem a ver com esse movimento que vocês estão criando aqui, que é se associarem para buscar assessoria, apoio, capacitações. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tem discutido no Conselho, né, e a forma como a gente tem procurado se relacionar com os arquitetos. Assim, no fundo, o que a gente quer? A gente quer que a relação dos arquitetos com o Conselho, ela se dê menos burocrática, né? Vocês são arquitetos, né? Qual é a relação que vocês têm com o Conselho hoje? Né? É pagar anuidade, pagar RRT. Talvez um ou outro entra de vez em quando no site, entra no Instagram, mas basicamente é isso. A gente se forma e cria uma relação com o Conselho, que é o nosso Conselho, que ela é muito burocrática e só, né? O que a gente está querendo fazer é ampliar, né, e melhorar essa forma de interação entre Conselho e arquiteto, uma vez que o Conselho é feito da gente, né? Antes de ser conselheiro, eu também estava dando aula, tinha escritório, estava atuando em poder público, né? Os meus colegas também, então a gente fazia e faz ainda, né? Porque a gente não tem cargo remunerado no Conselho, nossos cargos são honoríficos, a gente não recebe salário nem nada disso para ser conselheiro, presidente, nem nada disso, né? A gente está lá porque a gente acredita
que, a partir das nossas experiências, né, a gente consegue se reunir, debater a profissão, né, e criar um processo que precisa ser permanente de valorização, de reconhecimento da nossa função na sociedade, né? O arquiteto é muito necessário, a gente precisa dizer isso o tempo inteiro, né? Então, para a gente, por isso, é muito importante, viu, Donizete, colegas todos que estão aqui presentes, é muito importante mesmo a gente estar aqui. Isso despertou na gente um desejo de poder, a partir da experiência de vocês aqui e das comunicações que certamente vocês farão, a gente também vai fazer, realmente criar uma frente de apoio a formas associativas que reúnam arquitetos e urbanistas, porque é uma excelente forma da gente poder se aproximar e dar escala para tudo isso que a gente está fazendo, né, e poder interagir com os profissionais de maneira muito mais robusta, importante, sólida. Então, é uma imensa alegria mesmo poder estar aqui. Quis trazer esse panorama para vocês. Vou passar para o Rafael primeiro, que acho que posso passar para ele direto, Donizete, que aí ele vai falar especificamente desse programa de descentralização, né, de um projeto importante que tem total relação com o que a gente quer poder, a partir de agora, desenvolver aqui com os arquitetos de Olímpia e região, tá? Perfeito. Bom, gente, é uma alegria, como a gente colocou, estar aqui. E eu queria fazer uma fala, eu vou tentar ser breve, mas eu acho que tem algumas questões que eu julgo importante da gente colocar aqui. Primeiro, dizer que o Conselho, né, de Arquitetura e Urbanismo ele é formado por arquitetos. Ninguém mais tem a responsabilidade de fazer o Conselho atingir um patamar de excelência, cumprindo, né, as suas prerrogativas de lei, do que nós. Então, a primeira coisa que a gente fala, né, e que a gente ouve, né, às vezes, alguma reclamação, alguma disposição com o Conselho, foi isso também que nos fez nos organizar, né, em uma chapa, disputar a eleição, ouvir os colegas, montar uma proposta e, felizmente, hoje a gente tem uma condição e um compromisso de colocar em prática, né, o que a gente prometeu. Então, a gente sabe que está dando cara a tapa, mas é importante que a gente faça isso. Em nível de comparação, né? O CAL, a lei dele é de 2010, portanto, são 15 anos de conselho, mas a primeira gestão começou em 2012, então, na prática, nós temos 13 anos de atuação. É um conselho que passou a primeira década se estruturando e agora a gente entende que há um momento de se consolidar no território de São Paulo. O CREA ele é de 1934, a OAB de 1930, o Conselho Nacional de Medicina de 1951. Então, não dá, primeiro, para a gente pensar que em 10 anos a gente vai ter, por exemplo, a estrutura do CREA. E o CREA ele tem... se a gente tem 77 mil profissionais no estado, eles têm perto de 300 mil. A receita do CREA é 10 vezes maior que a nossa. A gente hoje tem 18 fiscais no estado, o CREA tem mais de 200. Então, a gente precisa pensar formas criativas e inteligentes de fazer o Conselho sair do patamar básico do que ele foi criado, que é fiscalizar, orientar e disciplinar a profissão, mas olhar para um momento mais contemporâneo, né, de formas de atuar que não deixem de cumprir com as suas responsabilidades, mas que possam oferecer para os arquitetos, né, ferramentas para qualificar a sua atividade profissional. Lembrando, né, o Conselho ele é uma autarquia, ele não tem o mesmo perfil associativo do que, né, uma associação de engenheiros e de arquitetos, mas a gente sabe que tem muita coisa que a gente pode fazer, inclusive, para contribuir com essas organizações. E aí, pensando nessa frente, né, que a presidente colocou, e do que a gente tem falado de buscar facilitar a vida do arquiteto no seu dia a dia, né, a gente tem um braço de ações que a gente vem organizando, parte desses acordos de cooperação com as entidades da construção civil que a gente firmou, né? São entidades em nível nacional, elas junto se ocupam de 43% do PIB da construção civil do país.
E a ideia é poder aproximar os profissionais dessas entidades, né, os que trabalham com obra, os que desejam trabalhar com a construção civil. E, nesse sentido, a gente está buscando que eles produzam materiais orientativos, né, como a Camila falou, para fazer parte dessa plataforma. E a gente, a partir desses acordos, a gente tem o desafio de, como eu disse, se consolidar no território, né? Se a gente tem 10 escritórios regionais, e um exemplo aqui do que acontece, né, na Regional de Rio Preto, precisa atender 129 municípios. Se a gente achar que um dia a gente vai ter mais 10 ou 15 escritórios só nessa regional, né, a gente não vai estar olhando para uma realidade, né, que é o nosso limite de atuação, e por isso as associações, para nós, nos parecem fundamentais que sejam parceiras. As associações de engenheiros e arquitetos no estado de São Paulo, elas têm também muito mais idade que o próprio conselho, né? Elas são as entidades que tradicionalmente aglutinam os profissionais, mas desde que o CAL se desvinculou do CREA, o que a gente acompanha, não é da nossa época, né, mas o que a gente acompanha é que essa separação trouxe algum tipo de problema ou de ruído nas relações dos arquitetos e engenheiros dentro dessas entidades, em maior ou menor nível, né? Eu moro em Santos, lá no litoral, a associação em Santos é mais antiga que o CREA. Ela é de 31. Né? E lá a relação não estremeceu, mas tem outros locais que, por iniciativa mesmo assim do CREA, as associações foram impedidas de eleger um presidente arquiteto, o arquiteto não pôde mais fazer parte da diretoria. Pode ser associado, mas não pode disputar a eleição. Então, a gente, sabendo, né, dessa delicadeza do contato, a gente tem estabelecido contato com dezenas de associações de engenheiros e arquitetos para nos apresentar, dizer que essa relação a gente sabe que ela em algum momento estremeceu, mas que a gente está disposto a contribuir, né? E é importante que o CAL se faça presente, por isso a gente tem hoje um projeto que a gente tem chamado de Polos de Arquitetura e Urbanismo, né, do CAL São Paulo, onde a gente pretende criar algum vínculo permanente com a associação, para, por um lado, poder levar, por exemplo, nossa coordenadora regional para fazer atendimento e ter um plantão, né, em X dias do mês em algumas cidades da regional, ou seja, a gente descentraliza o atendimento, né, a partir de uma leitura de território, mas principalmente criar a condição da gente ter uma série de eventos permanentes dentro dessas entidades. Né? E esses eventos, eles então têm relação com os conteúdos que a gente está produzindo, né? Essas trilhas profissionais, os cursos de qualificação, de alguma forma levar os conteúdos dos parceiros que a gente tem estabelecido acordo. Um parceiro que a gente estabeleceu acordo que é importante é o IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, e eles querem realizar ações conjuntas nas associações para falar do papel do arquiteto urbanista para a produção de avaliações, de perícias, que é uma área dominada pelos engenheiros, mas que a gente tem atribuição profissional quando se forma. Então, a gente está nessa batalha, né, de conseguir se consolidar no território. E aí, quando a gente vê a iniciativa de um grupo de arquitetos, para a gente nos parece mais importante ainda, né? Porque, ao longo do tempo, pelo fato das autarquias não estarem mais juntas, a tendência é que os arquitetos cada vez mais criem suas próprias associações. Né? Ontem a Camila comentou que uma outra arquiteta mandou e-mail, só que ela não colocou a cidade dela. Então a gente está curioso para saber onde no estado de São Paulo tem outro grupo que quer montar uma associação de arquitetos. No fim do ano passado, a gente teve em Caraguatatuba, no litoral norte, eles também formaram uma associação de arquitetos. Então, isso é uma tendência e que a gente vê com bons olhos, porque a gente começa a estabelecer uma relação sem algum tipo de amarra, né? Então, para a gente isso tem sido muito importante. E aí, só para eu... Você quer comentar? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre Caraguá, que foi aquela que você mencionou para mim, né? O modelo que tem uma página... Não, essa é uma outra associação, mas por conta do estatuto. Foi isso?
Ah, sim, foi outra. Tá. Não, eu vou comentar Importante. no final para poder, inclusive, falar para Fazer uma você me comparação. perguntou. Perfeito. Tá. Mas aí, então, assim, essas associações estão sendo criadas e a ideia é estabelecer vínculos permanentes, né? Outras ações que a gente tem feito, então, o Conselho ele teve, a partir da gestão passada, um início, um embrião de um programa de benefícios, né? E a gente está revisando esse programa inteiro hoje para poder criar formatos, né, de empresas ou entidades interessadas em dar algum tipo de benefício para os arquitetos, e a gente fez uma pesquisa no meio do ano passado. Então, acesso a softwares e equipamentos, seguro de obra, plano de saúde, desconto em cursos de capacitação, de pós. Então, isso veio como necessidade dos arquitetos do Estado, e a gente, a partir disso, está iniciando um processo de normatização e de busca ativa desses parceiros, tá? E, por último, dar um spoiler aqui, porque a gente já assinou o contrato, né? Uma outra forma de contribuir com o dia a dia dos arquitetos é criando mecanismos de facilitar o acesso, né, dos arquitetos às normas da BNT, né? Dependendo da atuação profissional, o desenvolvimento de um projeto está diretamente atrelado à compreensão e o domínio, né, dessas normas que têm um rigor de lei, né, porque elas precisam ser atendidas para a gente poder aprovar os projetos, né, em bombeiro, prefeitura, vigilância sanitária, ou seja... e para a gente nos pareceu importante porque isso é uma demanda recorrente. Então a gente contratou a BNT, em breve a gente vai lançar uma consulta pública no estado inteiro para ouvir os arquitetos quais normas técnicas eles gostariam que a gente traduzisse em guias. Então a gente contratou a produção de alguns guias, um contrato de 2 anos, e aí, a partir dessa consulta pública, a gente vai desenvolver guias que traduzem as normas e a gente vai fornecer isso de forma gratuita. Na realidade, não é gratuita, porque todos vocês pagam, né? E aí é uma coisa importante, assim, o CAL ele tem recurso porque esse recurso vem do trabalho de vocês. Então, né? Nosso, a gente também... de todos nós. E a gente tem um compromisso de fazer esse recurso retornar da melhor forma, dentro das nossas limitações e do nosso perfil organizativo, mas o nosso interesse é esse, e deixo o recado aqui que a gente hoje está lá no CAL, né? A gente não tem a pretensão de estar lá a vida inteira. Então, ontem eu falei isso para os estudantes da FAO ontem, né? O CAL é nosso, se organizem, né? Busquem informações. A gente precisa reciclar o hall de conselheiros eleitos. A gente precisa dar um ar mais jovem, que é o que a gente vem buscando, né? Mais arejado, e isso depende de todos nós. Então, para terminar, eu vou responder aqui um questionamento, né, que o Donizete colocou. No campo dos editais, que a presidente falou, por que a gente não repassa recurso direto, mas a gente pode abrir editais de chamamento para uma série de formatos de desenvolvimento de trabalho, né? Porque a gente responde ao TCU, Tribunal de Contas da União, e como autarquia a gente responde ao marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, para a gente estabelecer relação com uma associação de arquitetos, por exemplo, a gente e eu, parceiro, precisam atender essa legislação, né? Então, quando o Donizete disse que o interesse era fundar a associação, falei para ele, olha, tem uma lei federal, que é o marco regulatório. Se a associação se constituir obedecendo aquele regramento, então é um regramento de questões mais básicas, ou seja, dizer no estatuto que a entidade não tem fins lucrativos, né? E que ela não distribui lucro, senão ela seria uma empresa, mas o quadro de membros é mínimo, né? Um tesoureiro, um presidente, um gerente administrativo, enfim, a lei traz os termos e as formas de compliance, de transparência, porque isso vai possibilitar a associação participar dos editais do Conselho, né? Os lotes de editais do Conselho, eles variam de 50 mil a 200 mil reais, né? Para desenvolver trabalhos que têm o objetivo de qualificar
a atividade profissional, né? Então, a gente tem editais para pesquisa, editais para publicação, editais para desenvolvimento de cursos, editais de capacitação e editais de desenvolvimento de projetos, quando eles são ligados a esses ministérios, né, que foram falados aqui. Então, para finalizar minha fala, eu queria agradecer de novo o convite, dizer que o CAL ele é nosso, né, de todos nós, de todos vocês. A gente pretende ficar lá com as portas permanentemente abertas, e contem conosco, porque vocês, né, os mais jovens, são o futuro da profissão, o futuro do conselho, e a gente está à disposição, que vocês precisarem, né? E aí queria até sugerir que, eu não sei como está a organização de vocês, mas se a gente pudesse, numa próxima visita, né, de alguma forma formalizar a instituição de um polo desse aqui em Olímpia, pensando que inclusive ele tem relação com outras cidades, né, a gente já poderia caminhar para o desenvolvimento de uma agenda da coordenação regional para que ela tivesse datas fixas para atender os profissionais aqui e criar, mesmo que vocês não tenham uma sede fixa ainda, mas criar uma agenda permanente de ações e que a gente começasse a trazer esses conteúdos todos que a gente está produzindo lá para contribuir com a carreira e a formação de vocês, tá bom? Então, agradeço a atenção e muito obrigado. Pessoal, vamos aguardar só um minutinho. Nós vamos trocar a bateria aqui. Não era para falar, né? Só um instantinho, Elô. Aí você dá sequência. Obrigado, Rafael. É isso aí. Eu acredito que juntos, né? Vale ressaltar que juntos, eu sozinho, o João e mais alguns, a gente não vai conseguir alcançar, mas teremos toda a estrutura, junto principalmente com a Elô, né, regional, para expandir esses encontros nossos dentro de uma futura agenda. Com isso, todos nós vai conseguir alcançar o objetivo de cada um. Legal. Donizete, só para esse desafio, né, da organização. O Conselho ele tem 77 conselheiros porque ele tem 77 mil profissionais no Estado. Então, a relação é um conselheiro para cada 1.000 arquitetos. É a relação de representação. E para a gente inscrever uma chapa, a gente precisa indicar 77 candidatos titulares, mais 77 candidatos suplentes, mais um titular e suplente para ser o nosso conselheiro federal em Brasília, no CalBR. Então, esse esforço, e a gestão ela dura 3 anos, o primeiro ano você toma pé do conselho, o segundo você entrega, o terceiro já tem que construir chapa de novo. Eu estou dizendo isso para entender que o desafio de construir o conselho ele é grande. A gente teve que conversar com uns 200 arquitetos no estado inteiro para conseguir consolidar 156. Mas é o mesmo trabalho de se doar, como vocês estão fazendo aqui, para constituir a associação, né? Então, quanto mais a gente tiver uma rede de arquitetos interessados em contribuir com o Conselho, mais a gente tem condição de colocar em prática os projetos, os desejos de cada região, né? O Estado ele é diverso e, às vezes, um problema que pega para os arquitetos aqui no interior é diferente da capital, diferente do litoral. Então, é dessa forma que a gente se coloca aí com uma vontade de ajudar as entidades como a que vocês estão fundando, porque elas depois vão reverberar na condição da gente arejar e tocar o conselho. Perfeito. Bom, obrigada. Complementando o que o Rafael falou, né? Atualmente, na regional, a gente tem 129 municípios, como a gente já falou, e a gente tem 11 conselheiros, né, representando essa regional entre titulares e suplentes, né? Então, ainda, acho que aqui no interior o desafio é maior, né, em que os arquitetos participem do conselho também, né? E que tem bastante gente jovem, né? Então, acho que vocês já estão envolvidos com isso, né? Então, fica aí também uma reflexão, né? Bom, como eu já me apresentei, né? O Donizete fala, né, muito a Elô, assim, é na minha pessoa hoje, né, em geral, né, que represento a regional, né, que ficam concentrados, né, o escritório descentralizado tem
eu como coordenadora, e temos mais 2 funcionários, né, que são efetivos, que é o assistente administrativo, que é o Rangel. Ele que faz os atendimentos, né? Provavelmente vocês devem conhecê-lo de WhatsApp, de ligação ou pessoalmente na regional, né? E temos o Paulo, que é nosso fiscal, né? Que fiscalização, às vezes, o fiscal, né? É uma palavra que às vezes assusta um pouco, né? O fiscal esteve na obra que eu sou responsável, eu recebi um e-mail, algo assim, mas a gente tem feito procurado fazer um trabalho bem educativo, orientativo, né? Antes de chegar e notificar, aplicar alguma sanção, né? Então, não fiquem assustados ou preocupados, né? Se vocês receberem uma visita ou algum contato do fiscal, né? Porque o Paulo é muito acessível e a gente sempre procura fazer um trabalho mesmo de orientação e de tirar dúvidas e de acolher também as dúvidas, enfim, todas as questões que vocês trazem para a gente. E a gente está estabelecendo uma agenda de eventos, né? Como eles comentaram, o primeiro ano da gestão é de tomar pé da situação, organizar a casa, né? Tem alguns projetos como ação de acolhimento, né, que a gente fez no ano passado. Eu assumi a regional em julho de 2024, né? Agora já tomei pé da situação, mas a gente tem uma agenda que a gente gostaria também de estender para a Olímpia, né? E é muito importante a participação de vocês, de estar mais próximo da gente, né? Eu sei que às vezes parece um pouco distante, mas hoje a gente tem, por exemplo, um grupo de WhatsApp, né, que é o Informacal, né, da regional. E a gente sempre convida os arquitetos a participar. Ele é um grupo fechado para arquitetos de informativos, né? E aí também fica próximo, né? Porque aí tá ali na sua mão o número do WhatsApp da coordenação, né? E aí a gente sou arquiteta como vocês aqui, atuei sempre na área de projetos arquitetônicos, né, participando de licitações públicas, né, sei quais são as dores, quais são as lacunas, né, estou aqui para contribuir também com o conselho, né. Então, a gente é acessível, então sintam-se à vontade para ligar, para mandar mensagem, para procurar, né, para se organizar, chamar, a gente está de prontidão para atendê-los, né, muito disponível. E eu fico muito feliz, gente. O que eu mais gosto é de vir nos municípios, nas reuniões dos arquitetos. O mais chato é ficar no escritório, né? Fazendo coisas que a gente tem que fazer administrativas, né? Então, aqui eu trouxe alguns dados, né, que já passou ali. A Camila já atualizou 77 mil arquitetos, né? Eu estava no slide anterior ali, quase 72 mil, que são os dados de 2024, né? Mas como começo de ano tem as colações de grau, né? Então isso já aumentou, né? Você está mais atualizado. Esses dados aqui também de RRTs na regional são de 2024, né? Que é do nosso último diagnóstico de fiscalização. Foram quase 22 mil RRTs emitidas em toda a regional. Olímpia está ali destacado, né? A bolinha azul é São José do Rio Preto. E Olímpia está ali, a gente observa que ela tem destaque, né? Nos nossos números, né? E ali também, no número de empresas, representa 4% no estado, né? A nossa regional. E Olímpia também está ali aparecendo em destaque na nossa região. E o que eu gostaria mais de deixar é o convite, né, para que vocês se aproximem, nos visitem, também quando estiverem em São José do Rio Preto. Eu sei que muitos de vocês atendem clientes lá, estão, né, sempre por ali. Então, vão lá tomar um café, serão muito bem recebidos, conhecer a nossa equipe pessoalmente também, conhecer o Rangel pessoalmente. E a gente está muito disponível, de verdade. E eu fico muito feliz, mais uma vez, reforço, de ver uma sala aqui tão cheia de arquitetos e arquitetas que estão interessados. E vocês estão fazendo a diferença na nossa classe, na nossa profissão. Então, convidem-se, cada um aqui convidar pelo menos mais um amigo, arquiteto ou arquiteta, para participar da associação. É muito importante. E através dessa organização, como já foi muito bem colocado aqui, né, aí
a gente consegue ainda mais, né, poder auxiliá-los, né, até com recurso através dos editais, né, mas enfim, com uma outra cartela também de serviços que vocês, enquanto associação, né, como uma organização institucional, também conseguem, né, para além do arquiteto individual. Tá bem? Era isso. Obrigada. Muito obrigado. Eu acredito que nós demos um grande passo. Já estamos no nosso horário planejado. Nós vamos ter um café aqui no hall de entrada, em qual a gente vai fazer... eu acho que esse momento é muito importante, né, de network. Eu acho que esse encontro é mais do que importante para nós. Primeiro, por receber vocês aqui. Eu acredito que vai transmitir uma referência muito boa, não só para os municípios que farão parte da associação, mas até mesmo para São José do Rio Preto, né, Lô? É muito importante. E o número de amigos arquitetos que está aqui presente, é difícil você encontrar numa reunião como essa, num bate-papo, digamos assim. Eu peço... Os próximos passos na frente da associação. Assim, agora o João está dando um alô aqui para dizer os próximos passos da nossa criação da associação, né? Eu gostaria muito que vocês me procurassem para dispor de fazer parte dessa associação, né? Hoje ou durante a semana. Muito importante, todos vocês que tiverem interesse em fazer parte. Outro assunto? Já agradecemos aqui a associação. Nós vamos fazer agora a criação da associação. Criar diretoria, formalizar isso daí. Sim. Agora nós vamos entrar na parte... Durante a semana nós vamos entrar na parte contábil e jurídica para a criação e formalização da criação do CNPJ, da associação. Vamos, ao longo desse mês que se inicia, fazer já, paralelo ao Elo, um calendário para que a gente consiga manter esses encontros nossos. Faz aqui, aí desiste. Não, a gente vai criar um planejamento para que cada um de nós convide o amigo, incentive a estar vindo aqui, né? Eu peço desculpa se eu não convidei alguém de Olímpia ou região que eu não consegui entrar. Elô vai me ajudar nos próximos passos daqui para frente. Vou pedir a gentileza para que venha convidar a fazer parte desse momento. Hoje nós estamos fundando a associação. Exatamente. Hoje a gente está dando um grande passo aqui na nossa cidade e região, né? Bom, vamos tomar um café agora, todos convidados. Tem nome a associação já? Não? Ainda não. Você teria alguma sugestão? Eu tô pensando. A gente vai guardando as siglas, né?